paz de Jesus, meu irmão, salve Maria, que bom receber você aqui. Este é o canal da RCCBH e este é o programa da Lexio Divina, a leitura orante da palavra. A leitura divina, onde nós nos reunimos diante da palavra de Deus para orarmos, rezarmos e nos alimentarmos dela, guiados pela graça do Espírito Santo, utilizando desse método tão antigo, mas tão profundo que é a Lexio Divina, tão profundo que a igreja nos proporciona, que é composto por 4 passos, né? Que é a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Nós vamos fazê-lo juntos aqui. Não é uma pregação, não é uma palestra, mas é um momento em que eu e você rezamos juntos com a graça de Deus. Então, quero convidar você, se inscreve aí no canal da RCCBH, ativa o sininho para receber as notificações, para conseguir ter acesso o máximo possível a toda grade de programação feita para mim e para você, para alimentar a nossa fé, para nos fortificar e fortificar a nossa vida espiritual. Amém? Hoje é 1º de maio, dia de São José Operário, sexta-feira, e a igreja nos convida a refletir, já quero convidar você a pegar a sua palavra, né? Mas a igreja nos convida a refletir no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 13, versículo 54, seguintes. Mateus 13, 54, seguintes. Então nós vamos rezar pedindo ao Senhor que derrame sobre nós o Espírito Santo, que é a alma da oração, que é aquele que nos conduz e que inspira em nós a graça de rezar, que inspira em nós a graça da oração. Então vamos clamar o Espírito Santo neste momento. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós acreditamos que o Senhor não nega o teu Espírito a todos nós que te pedimos. Por isso, neste momento, eu quero te pedir, derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Derrama sobre este momento de oração a graça do teu Espírito para nos conduzir, para me conduzir, para guiar, para que, pela tua graça, Senhor, nós sejamos curados, libertos, transformados pelo poder da palavra de Deus. E nós pedimos a intercessão da Virgem Maria, a mãe de Pentecostes, que soube guardar a palavra de Deus no coração. Roga por nós, Mãe, roga por este momento. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus, capítulo 13, versículo 54, seguintes. Ele foi à sua terra e pôs-se a ensinar na sinagoga. Ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas conosco? De onde então lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta não é desprezado senão em sua terra e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dá um beijo na tua Bíblia, esta palavra que transforma a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, então nós estamos aqui no primeiro passo da Lexio Divina, que é a leitura, onde nós perguntamos o que o texto diz. Não é o momento de tirarmos ensinamentos, ações que nós devemos tomar, mas é o momento de nós respondermos a primeira pergunta desse primeiro passo. O que o texto diz no sentido literal. Então nós vamos aprofundar nesse texto agora. Então, esses poucos versículos que nós lemos, eles estão situados no finalzinho do capítulo 13. O capítulo 13 se encerra com Jesus na cidade de Nazaré, pregando ao povo que conviveu com ele desde quando Jesus era pequeno, onde ele cresceu. Então o povo tinha familiaridade com Jesus ali. Mas Jesus, tendo iniciado sua vida pública, se tornando muito conhecido, foi pregar ali na sinagoga de Nazaré, na cidade da família dele. Meu irmão, minha irmã, mas a pregação de Jesus, como sempre, causa algo no coração daquele povo.
A pregação de Jesus tinha algo diferente. A palavra vai dizer que o povo se admirou. Eles ficavam admirados com a palavra de Jesus. Mas existia ali um questionamento dentro do coração daquele povo. Um dos questionamentos que nós podemos nos aprofundar nessa palavra é quando eles questionam assim: não é este o filho do carpinteiro? Então veja só, hoje, dia 1º de maio, dia de São José Operário, vai nos mostrar, a Bíblia que fala tão pouco de São José, né, mas vai nos mostrar uma figura, uma imagem de São José. São José é um homem trabalhador, o carpinteiro, um homem que não se acomodava, mas um verdadeiro homem de Deus, um homem que trabalhava, que sustentava ali a sua família, um homem que zelava pelos seus. E São José que ensinou a sua profissão a Jesus. Né? No Evangelho de Marcos vai dizer que Jesus é o carpinteiro também. Que Jesus ali exercia a profissão que São José exerceu. Então, São José formou Jesus. Então veja a imagem desse homem de Deus. A imagem desse homem escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus. O pai dele aqui na terra. Então, o primeiro questionamento, ou melhor, o segundo questionamento, né? O primeiro foi: de onde lhe vem essa sabedoria, esses milagres? Então veja, Jesus pregou e tinha milagres, tinha sabedoria na palavra, mas questionaram: mas ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é? E olha só, aprofundando ainda mais, sua mãe não se chama Maria? Ou seja, aquele povo conhecia toda a família de Jesus e o próprio Jesus. E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas, e suas irmãs não estão todas conosco? E aqui a gente precisa entender, né? Porque às vezes algumas pessoas vão se utilizar dessa palavra para dizer que Nossa Senhora, que Maria teve mais filhos, mas a palavra irmãos aqui, ela significa os parentes próximos. Né? Não existia uma palavra naquele tempo que definisse os parentes próximos, como os primos, por exemplo. Então se utilizava irmãos. Então quando a palavra diz dos irmãos de Jesus, quer dizer os parentes próximos dele, que naquela época não tinha uma palavra que definisse assim esses parentes próximos. Amém, meus irmãos? Então vamos continuar. De onde então lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Aqui está o centro da mensagem que este evangelho quer nos trazer hoje. Ou seja, a palavra, os milagres de Jesus, aquilo que Jesus estava se apresentando naquele momento ser, não era compatível com a imagem que eles tinham de Jesus, que era filho do carpinteiro, que era filho de Maria, que era conhecido ali entre o povo. Não era compatível. Porque a humildade, a simplicidade de Nazaré não era compatível com a grandeza das palavras, dos milagres que Jesus operava. Ou seja, será que é possível as mãos do carpinteiro operar milagres? Será que é possível o carpinteiro ter palavras tão profundas como estas? Meu irmão, minha irmã, e aqui nós entramos na segunda parte da Lexio Divina, que é a meditação, onde nós nos respondemos o que o texto diz para mim. A gente já viu na primeira o que o texto diz, mas o que o texto diz para mim? Para mim, Gabriel, para você aí, qual o seu nome? O que o texto diz para você? Nós podemos nos aprofundar em duas coisas bonitas que esse texto diz. A primeira é que o evangelho é revelado aos humildes. O evangelho, ele faz efeito, ele causa efeito no coração daquele que é humilde. Por isso Jesus vai dizer, olha só, eu até anotei: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Ou seja, o evangelho, ele é revelado ali na sua simplicidade, mas também na profundidade para aqueles que têm um coração humilde, para aqueles que se reconhecem pequenos. Então nós precisamos hoje nos questionar, eu preciso me questionar como tem sido, como está o meu coração. Será que com manias de grandeza,
com manias de procurar sempre algo extraordinário. O meu coração é pequeno, é humilde. Eu sei de fato o meu lugar. Como Santa Teresinha dizia, eu me alegro por ser pequena. Quando nós nos reconhecemos pequenos, o Evangelho se encarna em nós. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer pessoas humildes, pessoas simples, mas que quando abrem a boca têm um Evangelho encarnado dentro delas. Elas são um Evangelho vivo. Porque não foram autossuficientes, mas foram dependentes daquele que tudo pode realizar em nós. Meu irmão, minha irmã, e quando nós, na humildade, permitimos que o Evangelho entre, o Evangelho que vem da simplicidade, mas da profundidade de Deus, quando nós permitimos que este Evangelho entre em nós, o carpinteiro começa a trabalhar dentro de nós. Jesus, o carpinteiro, começa a construir em nós aquilo que foi destruído, a reconstruir em nós o que foi destruído, a construir o que precisa ser construído, a consertar as madeiras tortas dentro de nós. Porque aquela história de que pau que nasce torto, torto vai ficar, não existe com Jesus. Não existe com o Senhor. Meu irmão, aquele que conhece Jesus não fica com a vida torta se permitir que o Evangelho cause efeito dentro. Por isso eu preciso ser simples, eu preciso ser humilde para deixar que o carpinteiro trabalhe dentro de mim. Eu não posso ser o meu autocarpinteiro, eu não posso querer consertar eu mesmo as coisas dentro de mim. Eu preciso ter a humildade de reconhecer que eu preciso de Deus, que eu preciso do carpinteiro dentro de mim, este carpinteiro que é o Evangelho vivo, o Verbo que se fez carne, deixando que esse carpinteiro trabalhe aqui dentro de mim. Então, com isso nós podemos ir para a terceira parte da Lexio Divina, que é o que o texto me leva a dizer a Deus. Nós respondemos na primeira parte o que o texto diz, na segunda o que o texto diz para mim. Agora é o momento da oração. Respondendo aquilo que a palavra, aquilo que Deus me impeliu a entender, que Ele diz para mim nesse momento. Então nós vamos orar. Fecha seus olhos agora. Senhor, nós colocamos diante de Ti o nosso coração muitas vezes orgulhoso, muitas vezes tomado pela mania de grandeza, de querer experimentar coisas extraordinárias, quando nós mesmos não deixamos que o Senhor entre dentro de nós com humildade, Senhor. E só assim podemos experimentar coisas extraordinárias, quando nós nos reconhecemos pequenos e simples. Por isso, Senhor, eu quero te pedir neste momento, vamos rezar na primeira pessoa, fala com o Senhor, eu, diga o seu nome, eu, Gabriel, Senhor, me reconheço pequeno. Eu reconheço, Senhor, que tantas vezes eu não experimento a eficácia do Teu Evangelho por falta do reconhecimento da pequenez, da minha dependência de Ti. Senhor, derrama a graça do Teu Espírito para que Ele sempre me recorde da minha pequenez, para que dentro de mim seja trabalhada a humildade, Senhor, de acolher o Teu Evangelho, para que ele cause efeito dentro de mim, para que ele seja um Evangelho transformador no meu coração. Derrama sobre mim, Senhor. Me ajude nesse momento com a força do Teu Espírito. E também queremos te pedir, Senhor, que tudo aquilo que é preciso ser consertado dentro de nós, Tu que és o carpinteiro, venha consertar. Nós não nos conformamos em dizer que se nós nascemos assim, nós vamos ser sempre assim. Se nós estamos assim, vamos ser sempre assim. Não, Senhor. Quando nós encontramos contigo, pela humildade deste Evangelho que vai entrando dentro de nós, encontrando humildade no nosso coração, quando isso acontece, Senhor, nós sabemos que o Senhor pode transformar tudo. Então eu quero entregar o meu coração a Ti, para dizer que o Senhor pode transformar, construir e reconstruir tudo aquilo dentro de mim, Senhor.
E nós já podemos adentrar ao quarto passo da Léxio Divina, que é a contemplação, onde nós nos colocamos na presença de Deus e deixamos, através da graça também do silêncio, que esta palavra vá criando raízes dentro de nós e nos leve a entender quais atitudes nós devemos tomar, quais meios nós devemos utilizar para viver esta palavra. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, diante do Teu amor, Senhor. Talvez o Senhor tenha te inspirado alguma atitude nova a tomar, te inspirado ações que devem ser tomadas, vivenciadas, para que essa palavra cause efeito dentro de você. Eu creio que o Senhor nos inspira agora a graça de uma vida simples. Viver na simplicidade para colher a simplicidade do Evangelho. A graça de nos deixarmos ser frustrados, porque a humilhação é a tesoura do orgulho, a frustração é a tesoura do orgulho, de nos silenciarmos quando nós tantas vezes podemos até responder, mas quantas vezes nós nem precisamos. E a gente vai trabalhando essa humildade dentro de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que nos inspira e que nos conduz. Amém. Deus te abençoe. Que bom nós rezarmos juntos. E que a palavra de Deus continue ruminando aqui dentro de nós. Um grande abraço. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quando estamos reunidos em Teu nome, as muralhas caem. Quando estamos reunidos em Teu nome, tudo novo se faz. Quando estamos reunidos em Teu nome, o céu se abre.